Outra etapa importante em relação à gestão de resíduos sólidos é o manejo de resíduos sólidos, e é sobre ele que a gente vai estudar nessas próximas aulas. Bem, conceituando o manejo de resíduos sólidos, ele se refere ao conjunto de atividades referentes ao recolhimento, tratamento e destinação final dos resíduos. Então, vai desde a etapa de acondicionamento dos resíduos, passando pela etapa de coleta, transporte, tratamento e, por fim, a disposição final nos aterros sanitários. Então, se a gente for dividir esse manejo de resíduos sólidos em etapas, a gente vai ter a parte da geração dos resíduos, provocada pelas atividades humanas, a parte de segregação, de separação por tipo de resíduos, desde o momento de geração, em seguida as formas de acondicionamento, de onde se dispõe o resíduo sólido, a coleta, o transporte, tratamento e, por fim, a disposição final. Nessa parte da aula de hoje, a gente vai estudar sobre a etapa de acondicionamento. Então, pelas próprias charges aqui e figuras do slide, vocês já devem ter uma noção do que significa acondicionamento. Ele vai se referir às lixeiras, aos containers, ou seja, na forma de local onde eu vou dispor o resíduo sólido adequadamente para propiciar as próximas etapas do manejo de resíduos sólidos. Então, acondicionar os resíduos significa preparar os resíduos adequadamente para coleta e posterior transporte, de forma sanitariamente adequada, compatível com a quantidade de resíduos que for gerada e também com o tipo de resíduo que está sendo gerado. Cada resíduo vai ter uma forma específica para o correto acondicionamento. E por que é importante conceber, dentro do manejo de resíduos sólidos, desde a fase de acondicionamento, que ele seja adequado? Primeiro, para se evitar acidentes em relação ao contato direto com o resíduo que não esteja acondicionado, bem como evitar a proliferação de vetores, uma vez que à medida que esses resíduos estejam em lixeiras fechadas, isso vai evitar de vetores como mosca, por exemplo, venham a pousar nos resíduos e possivelmente transmitir doenças para as pessoas, bem como minimizar o impacto visual e olfativo em relação ao mau cheiro, por exemplo, que pode vir a exalar de um resíduo não acondicionado adequadamente. Além disso, reduzir a heterogeneidade dos resíduos, separando cada um deles em sua lixeira. Então, na própria etapa de geração, fazendo a segregação adequadamente, eu vou acondicionar também cada tipo de resíduos em sua lixeira específica. E também vai facilitar a realização da etapa de coleta. Então, por exemplo, se eu tiver na cidade uma coleta seletiva, se eu tiver os resíduos já separados em suas lixeiras específicas, isso vai facilitar bastante o operador na hora de fazer a coleta e transporte desses resíduos. E desse acondicionamento eu vou precisar obedecer alguns requisitos, que são esses: atender às condições sanitárias adequadas para cada tipo de resíduo, não ser feio, nem repulsivo, nem desagradável em relação às lixeiras, a forma das lixeiras, ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma coleta e outra. Então, se for definido o intervalo de coleta na sua rua, na sua cidade, de 2 em 2 dias, as lixeiras elas devem ter tamanho suficiente para acumular o resíduo durante esses 2 dias, em que o caminhão de coleta não vai passar na sua rua. Isso também está relacionado a evitar a proliferação de vetores, à medida que eu tenho um resíduo acumulado, acondicionado adequadamente em sua quantidade total nas lixeiras. Também, como um fator atrelado ao acondicionamento, vai permitir uma coleta mais rápida do serviço, o gari, o operador que estiver fazendo a coleta, quando esses resíduos já estiverem na lixeira acondicionados adequadamente, então ele consegue transportar o resíduo para o caminhão de coleta de maneira mais fácil. E também possibilita uma manipulação segura por parte da equipe de coleta na etapa que ela está fazendo o recolhimento dos resíduos gerados nas atividades domiciliares. Então, como orientação de requisitos a serem obedecidos, estão esses: o recipiente de lixeiras deve ser de ferro ou de plástico duro para conseguir acondicionar adequadamente e sem extravasamento do chorume para a rua, ter capacidade compatível com a coleta em relação à quantidade, ao volume de lixo que é gerado, ter alças e tamanhos adequados para que o operador, para que o gari consiga fazer o transporte e descarregamento da lixeira do acondicionador para o caminhão de coleta, ter também tampas, evitando a proliferação de vetores, e sem bordas ou arestas cortantes, para dar uma segurança também para o operador e para as pessoas que estão manuseando as diversas formas de acondicionamento. De maneira geral, a gente pode dividir as formas de acondicionamento entre aqueles que têm retorno e os que não têm retorno,
sendo os que não têm retorno, né? As sacolas plásticas, por exemplo, elas são mais ideais do ponto de vista sanitário, da segurança dos que estão manuseando e operando os resíduos sólidos. No entanto, vai ter um custo atrelado e são mais frágeis, né? Podem vir a se romper mais facilmente. Já as lixeiras com retorno, a forma de acondicionamento com retorno, depois que o caminhão de coleta, recolhe esses resíduos, ele devolve a lixeira para o local onde ela está. E aqui eu já coloquei essa foto desses acondicionadores sem retorno das sacolas plásticas coloridas, que é bastante difícil da gente encontrar na prática, mas em locais que tem coleta seletiva, recomenda-se utilizar essas sacolas de cada cor específica, que é para facilitar na etapa de coleta e de separação dos diversos tipos de resíduos. Em alguns locais, a gente também pode encontrar uma simplificação desse método de separação, em que se utiliza todas as sacolas pretas e a identificação por tags, né, por fitas coloridas, identificando cada tipo de resíduo, mesmo que todas as sacolas sejam de uma única cor. Então, imagine aí quando a gente não tem a forma adequada de acondicionamento, né, fica na lixeira todos os resíduos espalhados. Isso pode tornar o serviço mais lento, com a equipe de coleta tendo que fazer o recolhimento desses resíduos que estão espalhados nas ruas. Aumenta o custo de coleta, uma vez que vai demorar mais tempo para o caminhão passar na rua, vai ficar mais tempo para que os garis consigam coletar os resíduos que não estão adequadamente acondicionados. E também pode trazer problemas de causar acidentes para a equipe de coleta, né? Para as pessoas, para os operadores, garis que estão ali em contato direto com o resíduo gerado pelas atividades urbanas. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, algumas formas de acondicionamento para cada tipo de resíduos que podem ser adotados. No caso dos resíduos sólidos domiciliares, a ABNT da NBR, né, 13463 de 95, estabelece quais são as formas adequadas de acondicionamento desses resíduos. Podem ser utilizados recipientes rígidos de plástico ou recipientes herméticos, né, o saco plástico descartável, que é bastante comum. Acho que é o mais comum a gente utilizar saco plástico descartável nas nossas residências. E esse resíduo das nossas residências domiciliares vai para um coletor público, né, que pode ser utilizado, por exemplo, um container estacionário intercambiável. Para os resíduos de varrição, pode ser utilizado os cestos, recipientes basculantes ou containers estacionários, ou ainda saco plástico descartáveis também. Para os resíduos de feira livres e eventos, também da mesma forma, né, recipientes basculantes ou containers estacionários, ou ainda tambores de 100 a 200 litros, dependendo da quantidade de pessoas que frequentam essa feira livre ou evento, ou ainda se utilizar de cestos coletores nas ruas. Resíduos de entulhos e podas, pode ser utilizado container estacionário. Isso também geralmente é uma condicionante das licenças ambientais de obras que requerem licenciamento de se ter um container estacionário para recolher os entulhos e podas. Mas na prática, infelizmente, o que a gente vê muito são esses resíduos espalhados dos canteiros das ruas, mas ele deve ser acondicionado num container estacionário. Os resíduos de serviços de saúde, por ter esse caráter, né, de resíduo perigoso, para cada tipo de resíduo gerado em serviços de saúde, a gente também vai ter uma forma de acondicionamento. Então, resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipiente de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento. Ainda deve ser adotado recipientes resistentes a tombamentos, com tampa provida de acionamento sem contato manual, né, com os pedais, para que a pessoa não encoste a mão infectada na lixeira, isso possa vir a contaminar as lixeiras. E também recipientes com cantos arredondados para se evitar acidentes. Com relação aos resíduos de construção civil, devem ser utilizados espaços para armazenamento para cada tipo de material. Deve ser utilizado diversas baias para cada tipo de resíduo, né? Para papel, se for o caso, para plásticos em geral, para resíduos de entulho, gesso. Então, cada tipo de resíduo vai precisar de um espaço de armazenamento propício para ele. E por último, exemplificando aqui resíduos sólidos industriais, a gente pode utilizar tambores metálicos, que são utilizados para acondicionar materiais corrosivos, ou então bombonas plásticas de 200 ou 300 livros, também para armazenar corrosivos e semissólidos em geral. Pode ser utilizado big bags plásticos, ou então caixas de papelão que vão para a etapa de incineração.